Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Um troço da A1 ruiu esta noite em Coimbra. A estrada cedeu por causa da força da água provocada pela ruptura do dique no Rio Mondego horas antes. Os trabalhos de reparação começam esta manhã, mas o Ministro das Infraestruturas avisa que vão levar várias semanas. O desabamento aconteceu ao final da noite, no sentido norte-sul, num troço da A1 sobre o Rio Mondego, ao quilómetro 191. Não há registro de vítimas, a circulação estava cortada desde o final da tarde. As imagens mostram uma grande fenda na estrada provocada pela força da água que passa horas antes, ou melhor, horas depois do arrebentamento do dique da Ponte dos Casais do Rio Mondego. O Ministro das Infraestruturas esteve no local esta madrugada com a Presidente da Câmara de Coimbra e o Presidente do Conselho Executivo da Brisa. Em declarações aos jornalistas, Miguel Pinteluz garante que os trabalhos de reparação começam esta manhã, avisa que vão levar algum tempo e sublinha que o piso cedeu por causa das condições meteorológicas excepcionais. Estamos a falar de uma ruptura do dique que aconteceu exatamente onde tinha sido a monitorização nos últimos 12 dias e, portanto, em cima do viaduto. O viaduto não corre qualquer risco. Ao contrário do que vi na comunicação social hoje, o viaduto não corre risco. O que aconteceu foi que a ruptura no dique provocou um fluxo de água absolutamente anormal que está a corroer uma parte daquilo que são os inertes que estão a servir de suporte já depois do viaduto. Portanto, são condições absolutamente excepcionais que agora nos obrigam e nos mobilizam para soluções absolutamente excepcionais. O Ministro das Infraestruturas garante que não há perigo para os utentes da A1, destaca que o troço tinha sido alvo de intervenção recentemente. Ao lado de Miguel Pinteluz estava António Pires de Lima, Presidente do Conselho Executivo da Brisa. Também afirma que os viadutos da A1 no Rio Mondego foram alvo de intervenção recente, mas explica que o troço cedeu por causa da violência da água. Não há nenhuma infraestrutura que, perante a violência das águas, com um dique, ou uma barragem, uma presilha de água que se quebra, uma violência de mais de 2.000 metros cúbicos por segundo, possa garantir, neste caso, que o aterro que serve de suporte ao acesso desta ponte não é esboroado, não é degradado pela força e a violência das águas. Também no local, Ana Abrunhosa, Presidente da Câmara de Coimbra, elogia a rápida ação dos responsáveis. Os últimos eventos que aconteceram foram sempre muito mais abaixo, ou seja, a montante, este é o primeiro quebra de dique que acontece. Infelizmente foi debaixo da autoestrada, mas imediatamente, nós estávamos na Proteção Civil, fizemos logo o contacto com o Sr. Ministro, foi imediato, com a Brisa, e imediatamente as orientações de todos foi para fechar a A1 de forma preventiva. Ana Abrunhosa fala num problema gravíssimo. O trânsito está cortado nos dois sentidos, entre Coimbra Norte e Coimbra Sul. E como dissemos, este desabamento do troço da A1 acontece depois da ruptura do dique no Rio Mondego. Importa por isso percebermos como está a situação esta manhã. Contamos com a ajuda do repórter Miguel Cordeiro, que está na localidade de Casais, em Ribeira de Frades, precisamente onde rebentou o dique. Como é que está a situação agora, Miguel? A situação, por agora, parece mais calma. E a principal justificação, Carla, bom dia, é o facto de não ter chovido durante as últimas horas. Praticamente desde ontem, às 6, 7 da tarde, não voltou a cair uma gota de água. E este é um cenário de alívio, podemos dizer assim, as populações estão a respirar de alívio, mas também, e confiando nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sol que vai brilhar esta manhã será sol de pouca dura, porque a partir das 5 da tarde espera-se novamente chuva com intensidade durante toda a noite, durante a próxima madrugada e durante esta sexta-feira. E por isso mesmo, muitas das casas junto ao Rio Mondego, nesta localidade de Casais, têm sacos de areia à porta. A população
continua a temer a possível subida do Mondego e, naturalmente, a possível destruição do dique, mas na margem esquerda. Isso aconteceu ontem nesta localidade, na margem direita, e galgou com isso várias plantações agrícolas. Houve apenas um caso mais preocupante de 5 trabalhadores de uma plantação agrícola na margem direita que não saíram dessa plantação quando as autoridades assim o avisaram, preferiram ficar, confiaram que o dique ia resistir. Ora, o dique rebentou e depois tiveram de ser esses 5 trabalhadores retirados de helicóptero ainda ontem, ao início da noite. Quanto a esta margem esquerda, para já a situação calma, a população está confiante que sem chuva o Mondego possa aliviar a força sobre o dique, mas só a próxima noite, só as horas da próxima noite é que vão ditar o futuro desta população. Para já, respira-se um pouco de alívio, não choveu, mas sabemos que as previsões não são animadoras para as próximas horas. Fica o registro do Miguel Cordeiro, que está a acompanhar a evolução dos efeitos do mau tempo na região de Coimbra. E seguimos agora para o distrito de Setúbal. A Baixa de Alcácer do Sal também voltou a inundar esta noite. Parte da zona ribeirinha chegou a ser novamente evacuada pelas autoridades. Durante a tarde de ontem, em plena maré baixa, o Rio Sado já tinha galgado as margens, o que obrigou as autoridades a atuar. A Avenida dos Aviadores e a Marginal de Alcácer são os pontos mais afetados por esta nova subida da linha d'água. A Proteção Civil prevê agora que depois de uma noite complicada, o caudal do Rio Sado vai continuar a baixar. É o que explica Tiago Bugio, o comandante da Proteção Civil do Alentejo Litoral. Atingindo o pico da maré agora à meia-noite, portanto teremos uma diminuição, portanto, deste galgamento do Rio Sado. Portanto, prevemos que o caudal do rio diminua, devido também à gestão das barragens que se têm efetuado. Portanto, neste momento temos 7 barragens a descarregar para o Rio Sado e que vamos tentar minimizar os danos diminuindo o caudal do Rio Sado. Tiago Bugio é o comandante da Proteção Civil do Alentejo Litoral, falou aqui à CNN Portugal. Também para o Castelo de Alcácer foi enviado um dispositivo do Exército para estabilizar a encosta do castelo depois de vários deslizamentos de terras. Destaque também para a Grande Lisboa. O trânsito na A5 reabriu na última hora em 2 das 4 vias, depois de ter estado interrompido devido a um deslizamento de terras. Esteve cortado no sentido Lisboa-Cascais, desde o viaduto Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras. Houve um deslizamento de terras que obstruiu 2 faixas de rodagem ao final da tarde de ontem. Fonte da GNR adianta à agência Lusa que nos últimos minutos foram reabertas 2 das 4 vias, sentido Lisboa-Cascais. Terminaram os trabalhos de limpeza. O trânsito está a circular, mas com condicionamentos. Carla, está agora a caminho de Portugal uma nova tempestade. Oriana vai trazer mais chuva e vento, sobretudo na madrugada de sexta-feira, mas depois o estado do tempo começa a melhorar. Começa. Esta é a 15ª tempestade desta temporada, a 9ª desde janeiro. Portugal não vai ser afetado diretamente pela Oriana, ainda assim vai haver chuva e ventos fortes nos próximos dias. O destaque vai precisamente para a madrugada de sexta para sábado, é o que indicam as previsões do IPMA. Depois a situação começa a melhorar. No sábado já está previsto sol em todo o território continental, apesar das temperaturas se manterem baixas. Face à coordenação e resposta das autoridades ao mau tempo, o presidente da Câmara Municipal do Porto critica aqueles que têm fugido ao debate da regionalização. Pedro Duarte considera que a resposta às tempestades mostrou que faltam níveis intermédios regionais de coordenação e de liderança política e que é essa a principal lição a tirar do mau tempo. O autarca do Porto deixa ainda um desafio aos que, em Lisboa, fogem ao debate sobre modelos de descentralização, nomeadamente à regionalização. Infelizmente, o que eu tenho verificado é que, designadamente, aqueles que vivem em Lisboa não permitem sequer que a matéria seja discutida, nem abordada, nem estudada. Eu deixava este apelo àquelas pessoas que estão em Lisboa, que vivem em Lisboa e que acham que a regionalização nem pensar, ou qualquer outra forma de descentralização mais séria, nem pensar, venham então viver para o território. Se acham que é igual, que o país não precisa, é certamente para eles é indiferente viver em Lisboa ou viver fora de Lisboa. Não? Vão viver para a Leiria, por exemplo, não? Ou vão já agora para o Freixo de Espada à Cinta, ou vão para a região do Alqueva, não? Vão viver para lá, então aí podem opinar de outra forma sobre a regionalização. Pedro Duarte, em entrevista à agência Lusa, o presidente da Câmara do Porto considera que o governo reconheceu que são precisas estruturas intermédias depois de ter criado a estrutura de missão para a reconstrução da região centro.
No mesmo sentido, um grupo de atuais e antigos autarcas e também de académicos apela ao Governo e ao novo Presidente da República para que pense a sério na descentralização. Num abaixo-assinado defendem uma reestruturação corajosa da administração pública. Sem nunca defender diretamente a regionalização, mas lembrando que a criação de regiões está prevista há mais de 50 anos na Constituição Portuguesa. Este grupo engloba os presidentes da Câmara de Coimbra, Bragança e Oeiras, antigos autarcas como Rui Moreira e Ricardo Rio, os ex-ministros das Finanças Miguel Cadilho e Braga da Cruz e também académicos de várias universidades do país. Entendem que a depressão Christine mostrou a incapacidade das medidas de prevenção, a descoordenação do socorro e a fragilidade das infraestruturas. Neste abaixo-assinado que surge hoje no público, estas personalidades lembram o chamado relatório Cravinho, saído da Comissão Independente para a Descentralização, e apelam diretamente ao Governo e a António José Seguro para que levem a sério uma reforma da administração e da gestão do território. Pedro Passos Coelho considera que o Estado tem sido um entrave ao desenvolvimento económico e alerta para aquilo que diz ser uma previsão miserável a partir de 2027. Foi à margem da apresentação de um livro sobre inteligência artificial em Lisboa, por entre críticas à forma como o país tem desaproveitado os fundos europeus e à falta de reformas do Estado, o antigo Primeiro-Ministro prevê um cenário complicado e recusa responsabilizar um único partido. O Estado hoje ainda é um óbice muito grande ao crescimento da economia. E cada vez, me parece, a sua qualidade tem vindo a cair de forma mais gravosa. E isto, portanto, enfim, já houve vários partidos pelo governo, portanto isto não é uma questão partidária, é uma questão que nos devia fazer refletir com seriedade. Há qualquer coisa, fala-se muito da reforma do Estado, mas faz-se pouco por isso. Pedro Passos Coelho, que lamenta ainda que a longo prazo o crescimento da economia não passe do 1% ao ano. Passos não quis comentar temas da atualidade. Sobre presidenciais, limitou-se a dar os parabéns a António José Seguro. A Polícia Judiciária continua sem pistas sobre o paradeiro de Matias Schmeltz. O empresário alemão, conhecido como Rei dos Aspiradores, está acusado de crimes sexuais contra menores em Portugal, mas fugiu à justiça em 2019 e desde aí o rastro perdeu-se. A investigação continua, mas nos últimos anos não houve avanços. É o que avança a Judiciária à Rádio Observador. Há vários mandatos de captura internacionais contra Matias Schmeltz, que continuam ativos, mas o empresário alemão continua fugido à Justiça Portuguesa e em paradeiro incerto. O caso foi conhecido em 2019. Matias Schmeltz foi, entretanto, acusado pelo Ministério Público de 26 crimes sexuais contra menores. Desde aí, o rastro perdeu-se e o julgamento continua à espera para arrancar. Rui Casanova. O caso Matias Schmeltz foi conhecido em 2019 e no final desse ano a TVI avançou que a Polícia Judiciária estava a fazer buscas na casa e na empresa do alemão conhecido por Rei dos Aspiradores. A secção de combate aos crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa tem esta manhã em marcha uma mega operação de buscas em casas e na empresa Rainbow Portugal de Matias Schmeltz. Matias Schmeltz manteria relações sexuais com adolescentes a troco de quantias entre os 200 e os 400 euros. É por isso acusado pelo Ministério Público de um total de 26 crimes, 21 de recurso à prostituição de menores e 5 de aliciamento de menores para fins sexuais, mas fugiu à Justiça em 2019. A Polícia Judiciária explica à Rádio Observador que, desde então, não há avanços na investigação. Em 2025, até chegou a ser noticiado um alegado avistamento em Cabo Verde. Abandonou o país em 2019. Foi declarado em fuga pela Justiça Portuguesa em fevereiro de 2024 e agora foi avistado na praia, na Ilha do Maio. Mas, mais uma vez, Matias Schmeltz não foi encontrado. A PJ avança à Rádio Observador que, na altura, as autoridades portuguesas contactaram a polícia cabo-verdiana, mas o rastro voltou a perder-se. O Rei dos Aspiradores, assim conhecido por ser dono da empresa Rainbow Portugal, continua assim fugido à justiça e em paradeiro incerto. Rui Casanova com o resumo do caso Matias Schmeltz. É o tema do Onde Para o Caso, a rubrica de investigação da Rádio Observador, que está de regresso. Um programa que pode ouvir hoje na íntegra, depois do Jornal das 5 da tarde política e sempre em podcast. Agora 7h14, Carla, que outras notícias estão em destaque? Os líderes da União Europeia reúnem-se hoje na Bélgica para discutir como aumentar a competitividade comunitária face aos Estados Unidos e à China. O presidente do Conselho Europeu descreve a reunião como um retiro. Luís Montenegro cancelou a participação por causa da situação de calamidade que se vive em Portugal. Ainda a seleção portuguesa de futebol fica a conhecer hoje à tarde os adversários da Liga A, da Liga das Nações. Portugal vai ser cabeça de série no sorteio, tal como Espanha, França e Alemanha.
amanhã. A cerimónia está marcada para as 5 da tarde. A 5ª edição da Liga das Nações começa depois do Mundial de 2026.